Olá, crianças! Muito bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa para as turmas do segundo ano e do Se Liga, a turma de alfabetização. Olha só, hoje a gente vai trabalhar mais um gênero textual. E o legal é que esse gênero textual nos ajuda a confeccionar algumas coisas, tá? Porque o nome desse gênero textual, olha qual é: instrução de montagem. Então, a partir desse gênero, a gente consegue fazer muitas coisas, consegue montar muitas coisas, tá? E ele é bem importante, e ele tem muita serventia para o nosso dia a dia. Para tornar essa aula mais inclusiva, aqui deste lado está a Kézia, que é intérprete de Libras, língua brasileira de sinais. Eu já agradeço a participação dela, porque ela vai levar essa aula a mais pessoas, tá? E no chat aí, já verificando a participação de vocês, Verônica. Bom dia, professora Verônica. Bom dia, professora Esté. Bom dia, crianças. Vamos lá, que eu estou curiosa aqui, vendo esse material em cima da mesa da professora Esté. Está uma graça esse material aqui na minha mesa. A gente vai utilizar, olha os materiais que a gente pode utilizar e confeccionar alguma coisa a partir do gênero textual instrução de montagem, porque ele me dá essa possibilidade de, com esses materiais ou com outros materiais, eu fazer alguma coisa, tá? Então, eu tenho este bonequinho aqui, foi da história de ontem, lembram? O soldadinho de chumbo. Lembram que eu contei para vocês o quebra-nozes em cordel? Ah, lembraram, muito bem. Então, a partir desse texto, a gente consegue construir um quebra-nozes com material reciclado. Olha que legal, o soldadinho de chumbo com material reciclado. E outras coisas que você pode fazer com esse texto. Então, se organiza, separa todo o material, tá? Que a gente vai conhecer justamente esse texto, que vai dar a possibilidade, né? Nos dará a possibilidade de confeccionar alguma coisa. Olha só, e você já ouviu falar sobre esse tipo de texto? Já ouviu falar que existe um passo a passo quando a gente quer construir alguma coisa ou quando a gente quer montar um móvel na casa da gente, não é? Já observou que quando a gente compra alguma coisa para a casa da gente, vem a instrução de montagem e até brinquedos, tem alguns brinquedos que tem a instrução para a gente montar ele. Legal, não é? Você sabe fazer uma pipa, sabe como faz uma pipa? Se você não sabe, também tem texto ensinando a fazer a pipa, tá? Utilizando as varetinhas, o tipo de papel que a gente precisa usar na pipa, não é? Tem que ser um papel levinho, né? Que a gente chama de papel de seda, não é? A gente tem que colocar a rabada da pipa, tem todo um processo. Então, esse gênero textual também ajuda a fazer pipa. Olha que legal! Já fez origami? Já trabalhou com dobradura de papel? Sabia que tem passo a passo também para fazer o origami? Se você quer fazer uma estrela, você precisa saber o passo a passo, dobrar direitinho. Bem legal, não é? Então, muitas vezes, não é, para a gente construir algo, a gente precisa de um texto para nos instruir, para nos apoiar, tá? Na construção desse material que a gente quer construir. Nem sempre a gente sabe construir de cabeça, não é? Então, se a gente não sabe, se nós não sabemos o que é que a gente procura orientação. E existe esse texto, instrução de montagem, esse gênero textual. E olha só, eu procurei o significado de instruir. Porque eu fiquei, que é instruir, não é? Já que esse gênero textual tem a função de instruir. Aí eu fui procurar o que significava. Então, instruir no dicionário significa ensinar, informar, explicar, transmitir ou comunicar alguma coisa. Olha que legal. Então, o gênero textual, instrução de montagem, ele me dá a possibilidade disso tudo, porque olha só, ele nos instrui na construção de alguma coisa. Então, ele me dá tudo aquilo ali que é o significado da palavra instruir.
Então, quais são as características desse gênero? Eu já falei tanta coisa boa dele, mas tem algumas características que a gente precisa estar bem atento na hora da gente identificar ele entre outros gêneros, tá? Primeira coisa, ele tem o objetivo de orientar o leitor na execução de uma tarefa ou algo, tá? Outra coisa, ele tem uma linguagem apelativa, clara e objetiva. Ele é bem claro, tá? E ele usa os verbos no imperativo. E o que é isso, professora? Ele dá uma ordem, ele faz um pedido, dá um conselho, ele faz assim, olha. Pegue um rolo de papel, corte, faça isso, tá? Ele está sempre dando uma ordem. O passo a passo é todo seguido a partir de ordens que são dadas nesse texto, tá? Por isso que os verbos estão no imperativo. Então, a instrução de montagem é o quê? É um gênero textual que tem como principal característica, olha, principal característica, a informação, informar, ou seja, este texto nada mais é que um texto que passa informações de modo que instrua o leitor a fazer algo, tá? Ele passa informações do passo a passo. Como é que eu vou conseguir fazer isso, tá? Ele vai passando, vai dando as dicas passo a passo de como fazer. Vamos observar agora a estrutura dele. Se você olhar essa imagem aí, você vai observar que a estrutura do gênero textual, instrução de montagem, ele é todo detalhado, não é? Com o título, o material que eu vou precisar, o modo de fazer, né? Como fazer, tá certo? Inclusive com algumas imagens para ficar mais fácil, tá? Para eu entender melhor. Às vezes, quando não tem imagem, tem numerações. Por exemplo, se eu vou montar um brinquedo, as peças do brinquedo vêm toda numerada. E eu, a partir da numeração, vou encaixando cada peça no seu determinado lugar, seguindo a numeração, tá? Às vezes pode ser numerada ou então pode ser colocado as letras do alfabeto na ordem alfabética, para eu poder me organizar melhor na hora da montagem, tá? Então, vamos fazer a leitura desse aí, né? Que é o bilboquê, que a gente brinca muito e é com material de reciclagem também, tá? Então, o material é uma garrafa PET com tampa, um barbante, durex colorido, tesoura, tá vendo? Todo o material, inclusive a imagem do material. Depois eu tenho como fazer. Peça para um adulto cortar a parte de cima da garrafa e fazer um furo no meio da tampinha. Olha aí a setinha mostrando onde eu tenho que furar. Então, no gênero textual, instrução de montagem, vai ter isso aí tudo detalhado, de forma objetiva e clara, para que eu consiga entender e consiga confeccionar este brinquedo. Depois, olha só, seguindo eu vejo que tem amarre uma das pontas do barbante no bico da garrafa, passe a outra ponta do barbante e por dentro do furo da tampinha e dê um nó. Olha aí, tá vendo? O passo a passo de como esse cordãozinho vai ficar posicionado para que na hora de brincar ele não saia do lugar, tá? E depois ainda tem um detalhe. Na pontinha desse cordão, tá me pedindo aí para amarrar uma bolinha, né? Que pode ser feita com papel. Você vai machucar o papel todinho, vai passar fita durex nele para ele ficar bem resistente e vai formar uma bolinha, tá? Aí você vai amarrar o cordão e é só brincar, tá? Então, observou? Você também pode enfeitar esse brinquedo para ele ficar mais bonito ainda, tá? Então, que tal agora colocar esse gênero em prática? Olha, não vai dar tempo a gente realmente fazer o boneco aqui, mas eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como se faz esse soldadinho de chumbo aqui, tá? Que inclusive ele não está terminado.
O soldadinho de chumbo. Primeira coisa, o material que já está aqui na minha mesa, olha. Você vai precisar de rolinhos de papel higiênico ou rolinhos de papel toalha ou de papel alumínio. Esses rolinhos aqui, olha. Tá? Que podem ser mais finos ou mais grossos. Vai depender de como você quer o seu soldadinho. Inclusive, você pode pegar um rolinho mais grosso, como esse aqui, para seu corpo e utilizar esse daqui ou um outro mais fininho para ser. Você pode colocar a perna no seu soldadinho de chumbo. O meu fiz todo assim, ó, completo, tá? Eu não coloquei as pernas dele, mas você pode colocar as pernas. Vai ficar mais bonito ainda, pode colocar o sapato nele, não é? Você vai precisar também de folhas de papel vermelho, azul e preto, tá? E para decorar, fazer os detalhes, você precisa de algum papel que pode ser assim, laminado como este aqui, né? Nesse caso aqui eu estou com a folha de EVA, que é prateada, mas você pode usar papel laminado, tá? Que pode ser dourado ou prata, para dar aquele detalhe, aquele charme. Então aí eu tenho todo o material que eu preciso. Agora eu tenho como fazer, olha o passo a passo. Junte os dois rolinhos de papel higiênico para formar o corpo do soldadinho, não é? No caso, eu ia pegar os dois rolinhos e fazer isso, ó, encaixar um no outro, tá? Aí ia formar o corpo do soldadinho de chumbo. Depois, olha como fica. O corpo fica formadinho aí, fica maior, não é? Porque o rolinho de papel higiênico, ele é menor, não é? Então, eu vou juntar dois para formar o corpo, para eu poder dividir aí esse corpo na cabeça, tronco e membros, como está aqui o meu, tá? Então, eu preciso juntar dois rolinhos de papel higiênico. E os bracinhos, olha aí, eu cortei o rolinho de papel higiênico ao meio e juntei também, tá? Eu fiz essa parte aí dos braços com a metade de um rolinho de papel higiênico. E agora, não é? Você vai decorar, como eu decorei aqui, usando o papel. Eu vou dar uma paradinha e perguntar à professora Verônica como é que está a participação aí do público no chat. Então, professora Esté, Iago gosta de fazer esses trabalhos manuais. Ele colocou aqui que já fez, inclusive, um dado de papel com cartolina. Que legal, que bom, Iago. Parabéns. Iago sempre fazendo os trabalhos manuais, participando das nossas aulas. Muito bem, Iago. Então, agora é só decorar e ele vai ficar assim, ó, do jeitinho que está o meu, tá? Mas se você ficou preocupado com o passo a passo de como fazer esse soldadinho de chumbo e colocar aí a mão na massa, eu trouxe para você o QR Code aí, para você colocar em prática. Fica esse desafio na nossa aula de hoje, tá? Então, aponte aí a câmera do seu celular que você vai encontrar um vídeo explicativo com o passo a passo de como fazer esse soldadinho de chumbo. Eu já agradeço aqui a participação da professora Verônica, da intérprete Késia e ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, crianças!